noite, como é que vocês vão? Tudo bem? Estou feliz de estar aqui mais uma vez. Quero conversar contigo hoje, como o Vitão já disse, sobre intimidade. E a ideia, a proposta é a gente poder analisar basicamente a intimidade dos poetas bíblicos. Disse há pouco a ele aqui que eu me senti honrado, né? Quando ele disse que ainda não escutou alguma coisa nesse sentido. Me senti honrado diante de alguém que já ouviu tanta coisa, hein, Vitão? Eu espero que a palavra de Deus fale ao seu coração, ao seu que está me ouvindo hoje. Acredito que vai ser uma palavra que vai de alguma maneira nos edificar e nos trazer um entendimento profundo sobre a palavra de Deus. Aproveito ainda a oportunidade para dizer que eu estou aqui pedindo uma licença poética a despeito do meu perfil, né? Alguém pode estar agora pensando, mas o Alexandre falando de intimidade num viés poético, né? Vê só, gente, as coisas mudam, né? Algumas coisas acontecem dentro da gente, né, Netão? Eu tenho a pretensão de abordar brevemente a experiência desses poetas bíblicos, Jó, Davi, nós vamos falar também de Salomão, e o que teologicamente é conhecido como os livros poéticos vai ser a nossa base, a nossa porção viva para o nosso estudo, para a nossa meditação. E eu estou muito empolgado porque algumas coisas que eu quero compartilhar com você aqui hoje está muito vivo dentro de mim de um ano para cá. Antes de adentrar num texto bíblico, eu quero aproveitar aqui para demonstrar uma faceta do Alexandre que poucos conhecem, talvez só a Vanessa. Mas eu quero expor aqui um poema autoral. É de um amador, mas veio da alma. E o poema autoral, ele foi escrito há cerca de um ano atrás, talvez, 8, 9 meses, não me recordo bem. E diz assim, meu poema: com a Bíblia aberta diante do autor dela, fui achado e atônico fiquei. Achou-me nos meus esconderijos internos, achou-me nos enganos que cultivei, achou-me na camuflagem dos intentos, achou-me na falsa espiritualidade que administrei, achou-me no recôndito lamacento, achou-me nos pensamentos que manipulei. O autor da Bíblia achou-me. Alexandre Silva. Esse poema, ele nasceu diante de um momento onde eu percebi e descobri exatamente isso. Deus me achou. E era um momento que eu estava vivendo de angústia, de buscas, de respostas. Na minha intimidade com Deus, lendo Mateus capítulo 13, Deus falou muito forte ao meu coração naquele texto da parábola do semeador, como nunca antes. E então, a partir daquele texto, ele, pelo Espírito Santo, foi gerando então o que eu tenho chamado de poesia autoral. E havia guardado para algum momento e chegou. Eu quero que você seja edificado, que você seja abençoado com essa porção daquilo que Deus fez em mim e gerou em mim. Quando nós falamos então de intimidade com Deus, a gente, como eu disse da outra vez, está tendencioso a olhar para um ponto de vista consagratório. A gente está tendencioso a olhar de um ponto de vista metafísico ou questões sobrenaturais. E eu entendo que essa intimidade com Deus, essa relação com Deus, ela é sim sobrenatural, ela é sim metafísica, ela é sim glamurosa, gloriosa e tem todo esse viés do poder de Deus. Mas eu tenho percebido no meu espírito nos últimos dias que o que Deus está querendo trazer e falar ao nosso coração como igreja é que essa intimidade ela pode ser madura. Essa intimidade, essa relação com Ele, ela não só pode, como ela deve ser equilibrada. E eu acredito que trabalhar a ideia de intimidade hoje, nesse viés mais poético, vai nos fortalecer e nos favorecer na introspecção, a gente poder avaliar a nossa vida, olhar um pouco para dentro de nós. E antes de adentrar aqui o texto, eu quero que você pense no seguinte: toda situação que promove um ajuste interno, ela é a partir de uma reflexão. Então a sua intimidade com Deus, você vai perceber que ela
acrescida ou melhorada, ajustada diante dele, à medida que você é introspectivo, à medida que você reflete, à medida que você dá uma resposta interna para aquilo que Deus está fazendo dentro de você. E o primeiro personagem que eu quero abordar aqui, ou a primeira experiência, é o Jó. Muitos de nós conhecemos a história de Jó, e Jó é conhecido como um livro poético, né, dada a sua escrita, dado o seu conteúdo. E capítulo 29, versículo 4 de Jó, diz o seguinte: como tenho saudade dos dias de plena saúde, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Ora, você conhece o contexto da história de Jó. Jó foi afligido, né, na sua carne, na sua família, nos seus bens. E todo aquele contexto ali traz uma série de questionamentos teológicos, porque às vezes a gente fica a pensar, Deus permitiu, foi Deus que fez, quem fez, e o texto, num certo sentido, ele é bem claro. Há permissão de Deus, mas quem de fato toca a vida de Jó é o Satanás. E Jó, naquele período, ele não tinha o nível de revelação, o nível de entendimento que nós temos acesso hoje. Para aquele período, só para a sua ciência, todo o mal que acontecia à vida de uma pessoa era atrelado ao pecado. Então, geralmente, os líderes, e você vai ver que os amigos trabalham e conversam com Jó nessa linha, como que se eles estivessem em pecado e Deus então estivesse castigando a vida de Jó. Mas nós sabemos, tendo todo o contexto, tendo toda a escritura de Jó, que não era isso exatamente. Por outro lado, Jó traz umas falas de como que se Deus tivesse feito aquilo diretamente, como que se o próprio Deus tivesse atuado na vida dele e trazido o tamanho do sofrimento. Mas nós sabemos, porque temos acesso à Escritura, que não foi Deus diretamente, mas sim o inimigo. E dentro desse contexto aqui, em que ele fala da saudade que ele tinha dos dias de saúde, era porque ele estava vivendo então o seu período de dificuldade na saúde. Só que ele alinha ou atrela a fala dele de plena saúde à amizade que ele tinha com Deus. E qual é aqui a primeira lição que eu quero extrair com você da vida desse poeta bíblico? Que ele reconhecia que a intimidade dele com Deus não abençoava somente a vida dele. Ele diz assim, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Eu estou lendo na versão King James atualizada. A intimidade com Deus do poeta Jó nos ensina que a nossa intimidade com Deus pode e vai abençoar a nossa casa. Interessante que a gente, quando se relaciona com Deus, nós não temos buscado somente a bênção para nós mesmos. Quando nós nos relacionamos com Deus e desenvolvemos uma intimidade com Deus, certamente nós intercedemos pelas pessoas da nossa família, nós intercedemos pelas pessoas do nosso convívio, e de alguma maneira a gente procura envolver as pessoas que são amadas dentro desse benefício da vida com Deus. E o que o Jó tem nos ensinado a partir dessa fala nas Escrituras é que a minha intimidade, a sua intimidade abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família. É interessante que quando a nossa família é abençoada, a gente começa a descobrir que essa família alcança a parentela num todo. Se a nossa vida de intimidade com Deus é desenvolvida de tal forma que a nossa família é abençoada, certamente nós vamos conseguir transbordar na vida dos nossos parentes. O interessante ainda é que Jó aqui ele não está preocupado somente com um determinado tempo ou com uma idade específica dele. O que Jó traz aqui era um tempo de alegria na intimidade que desembocava na sua família. O que nós precisamos perceber é que diante das crises, diante das problemáticas que nós temos vivido, é que a nossa intimidade com Deus pode abençoar a nossa casa, a nossa família. A nossa intimidade com Deus pode deixar o estresse de lado e dar lugar para a comunhão. Deixar a dificuldade familiar à parte e dar lugar então para aquilo que é essencial dentro das nossas casas. Eu tinha vindo hoje de casa, tinha conversado com a Vanessa essa semana, exatamente sobre as coisas que Deus vai tratando conosco no decorrer da vida familiar. E eu tenho aprendido que o casamento, a família é um laboratório
onde Deus não só trata a vida do esposo, trata a vida da esposa, trata a vida dos filhos, como também é um meio de nós nos aperfeiçoarmos no amor e no caráter de Deus, de um ponto de vista eterno. Eu tenho dito lá em casa que a família, a nossa família, ela é uma miniatura do convívio que teremos no céu. E se essa nossa família vive em conflito, vive fora de uma harmonia equilibrada, certamente a gente não está sendo ali uma miniatura daquilo que será na glória. Então a experiência de Jó nos ensina que quando somos íntimos do Senhor, essa amizade abençoa não só a nossa vida, mas também a vida da nossa família. Jó, ele como poeta bíblico, ele desenvolveu essa escrita a partir do Espírito Santo, mas nós sabemos também que o contexto dele produziu nele tudo isso que ele escreveu. E o que eu quero pensar com você? Geralmente um poeta, ele escreve a partir da sua vivência. O poeta geralmente ele desenvolve ou coloca para fora aquilo que dentro dele está borbulhando há tempos ou dias. Foi exatamente o que cada poeta que nós vamos compartilhar aqui hoje viveu. Todos eles escreveram de uma perspectiva de sua vivência, da sua experiência. No caso de Jó, é a partir do seu sofrimento. O próximo que eu quero abordar com você é Davi. O Salmo 25, verso 4 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Davi, ele entendeu que Deus era íntimo de pessoas, mas essas pessoas tinham certas características. Eu quero fazer uma afirmação corajosa aqui, mas com muito temor, que é o que nós vamos aprender com essa experiência de Davi. Deus não é íntimo de qualquer um. Eu vou repetir. Deus não é íntimo de qualquer um. O que Davi nos mostra com esse salmo aqui, é que um critério básico para a intimidade com o Senhor é o temor a Deus. Uma pessoa que não teme a Deus, que não reverencia a Deus, não tem como ser íntima de Deus. E quando nós falamos do temor, é lógico que você já ouviu muito sobre o temor. Eu quero falar de uma reverência absoluta. Eu estou falando de um respeito absoluto. Eu estou falando de um temor que perpassa uma religião. Eu estou falando de um respeito que brota de um íntimo. Então não dá para nós acreditarmos que a intimidade com um Deus dos céus é para qualquer pessoa que não tenha temor de Deus. O que Davi me mostra, me demonstra a nós ainda nesse texto? Quando ele descobre que o temor do Senhor é uma chave poderosa em essência para essa intimidade, ele fala que essa pessoa que teme a Deus é um abençoado. Por que é abençoado? Olha a continuação do verso: aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Outras versões vão falar de segredos. E literalmente no hebraico, essa palavra segredo significa conselho secreto. Em outras palavras, o que Davi está dizendo é o seguinte: aquele que teme ao Senhor consegue ser íntimo dele, e por ser íntimo dele, a partir do temor, dessa reverência absoluta, ouve segredos de Deus, ouve conselhos secretos de Deus. Você já pensou na possibilidade de ouvir conselhos de Deus de forma secreta? Você já pensou na possibilidade de ouvir coisas de Deus que ninguém nunca ouviu? E o que eu quero trazer para você não é uma busca exagerada pela originalidade a despeito das revelações escatológicas. O que eu quero trazer para você não é uma ânsia profunda em ser original no tocante à sua vida informativa com Deus. O que na verdade eu quero propor é te fazer refletir que Deus ele pode ter conselhos secretos para te dar, para que você pratique na sua vida, e assim você também possa ser um instrumento na vida das pessoas que te cercam. Nós podemos aprender com esse poeta bíblico que a intimidade só acontece a partir do temor reverente, de uma reverência absoluta. Eu quero falar um pouco mais sobre reverência, mas eu quero tomar liberdade para ler esse texto do Salmo 25, 14,
na versão A Mensagem, diz assim: a amizade de Deus é para os seus adoradores. São esses em quem o Senhor confia. Nesse ponto de vista, a gente pode se remeter ao Evangelho de João, capítulo 4, os versos 23 e 24, onde está escrito que Deus o Pai procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa é uma faceta da intimidade, quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Não dá para a gente simplesmente achar que a intimidade, essa amizade com Deus, se dá de qualquer maneira. Volto a dizer, Deus não é íntimo de qualquer um. Nós precisamos desenvolver um temor reverente, porque o temor reverente a Deus é uma chave para a intimidade. E a partir desse temor, dessa intimidade, nós podemos ouvir de Deus conselhos secretos. Uau! Eu quero que você creia comigo que é possível você receber conselhos secretos da parte de Deus por intermédio da sua intimidade com Ele. Esse poeta bíblico, Davi, é um dos homens mais quebrantados das Escrituras, onde ele no Antigo Testamento é conhecido como aquele que chegou mais próximo do que nós vivemos hoje no tocante ao Espírito Santo, no tocante à sua relação com Deus. É interessante observar essa experiência de Davi, que nos ensina exatamente que o temor do Senhor é um segredo para a intimidade e nos leva a um novo nível de relação pessoal com Deus. Davi era um homem que diante da sua intimidade, diante da sua relação, ele quebrava protocolo. Davi era um homem que não se importava com sua reputação, desde que o que estivesse em jogo era o seu relacionamento com Deus. O que nós precisamos aprender na experiência desse poeta bíblico é que nós, diante do temor, da intimidade, podemos receber esses conselhos secretos. Que tipo de conselho você precisa receber do seu Deus? Que tipo de conselho você precisa ouvir do Pai Celestial? Esses conselhos secretos, eles estão na intimidade a partir do temor reverente. Ainda dentro desses poetas bíblicos, eu quero fazer você a pensar comigo agora em Salomão. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 diz assim: agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Em Salomão, eu quero reforçar a ideia da reverência, mas acrescentar obediência e integridade. Você vai ver que nesse texto aqui, ele não só traz a ideia de intimidade por causa do amor reverente, e amar a Deus é ter intimidade com Ele, como também ele arremata o propósito do ser humano na terra. Se você está me ouvindo aí agora, e você diante dessa crise, dessa pandemia, desse estado, tendo que estar em casa, muitas dúvidas ou crises existenciais bateram dentro de você, eu quero te dar uma resposta bíblica para o motivo da sua existência. Esse texto diz que nós fomos criados para amar a Deus reverentemente e obedecer os seus mandamentos. Se existe crise existencial dentro de você, se existe crise de identidade no seu interior, saiba, eu e você, nós somos criados para amar a Deus reverentemente e obedecer os seus mandamentos. O que é que Salomão, ao escrever Eclesiastes, nos ensina sobre intimidade? Que o amor reverente e a obediência à sua palavra também são chaves para essa relação. Esse autor poético bíblico, ele nos demonstra que o amor, que em essência parte de um coração reverente, de um temor reverente, e a sua obediência à palavra desse Deus, estão intimamente ligados à sua vida cotidiana. Nós não podemos olhar para Salomão e, tendo em vista o contexto da escrita dele, ou seja, depois de ele observou tudo que os olhos dele quis, ele participou de todos os desejos prazerosos do mundo que ele desejou. Ele foi o homem mais sábio, ele foi o homem que teve muito dinheiro, teve mulheres, teve luxo. E Salomão, diante desse contexto, chega a essa conclusão. Eu particularmente acredito que não preciso viver o que Salomão viveu para eu crer
que amar reverentemente a Deus e obedecer os seus mandamentos é o propósito de Deus para mim. Essa minha fala pode ser uma fala simplista e relativista, de alguém que não anseia ou não ambiciona alguma coisa a mais. Mas eu prefiro ficar com a verdade bíblica do que me aventurar e chegar no final e dizer: Salomão estava certo. Eu quero, na verdade, encorajar você a ver a experiência desse poeta bíblico como uma chave para a minha vida e para a sua vida. O amor reverente, a obediência às Escrituras, é o que Deus preparou para nós em vida, é o que Deus preparou para nós nessa terra, é o que Deus preparou para nós diante dessa crise que nós vivemos. A nossa intimidade com Deus, ela precisa passar pelo crivo do amor reverente. A nossa intimidade com Deus, ela precisa passar pelo crivo da obediência. E nós enxergamos isso num poeta bíblico. E qual foi o contexto? Como eu já disse, esse aqui, diferente de Jó, que teve um sofrimento na sua carne, esse aqui não demonstra esse sofrimento carnal. Ele, na verdade, vive a plenitude dos prazeres mundanos. Ele vive a plenitude dos bens. Ele vive a plenitude do luxo. E ele chega a uma conclusão. A suma é: ama ao Senhor teu Deus reverentemente e obedece os teus mandamentos. A intimidade de Salomão, por mais que possa ser contestada por muitos, ela fica evidente quando ele consegue chegar pelo Espírito Santo a uma conclusão sábia, sadia, equilibrada e conduzida pelo Espírito Santo. Salomão, ele pode ter tido todas as falhas dele. Ele pode ter caído, ele pode ter feito muitas coisas que nós reprovamos. Mas pelo Espírito Santo, ele chegou numa das conclusões mais importantes da vida do ser humano. Ama a Deus reverentemente. Obedece os seus mandamentos. É exatamente o que Jesus propaga quando é questionado sobre o que era o mandamento mais importante. Jesus diz: ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com toda a tua força. A ideia que Jesus traz é a mesma ideia que Salomão traz em Eclesiastes. É uma ideia de totalidade. Salomão, por um lado, ele traz o amor reverente, que parte de um íntimo. Jesus, por outro lado, alcança a integralidade do amor. O que esse texto em que Jesus fala sobre amor nos diz? Intimidade. É importante que a gente enxergue na experiência desse autor poético, Salomão, que nos ensina não só o propósito da vida, mas também mais duas chaves poderosas para a intimidade com Deus. Salomão ainda nos demonstra uma outra chave poderosa. Está em Provérbios capítulo 3, versículo 32. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os retos ele tem intimidade. Ao descrever esse provérbio, Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, sabe o que ele faz? Ele delimita uma vez mais, assim como Davi, o grupo daqueles que o Senhor tem intimidade. Mais uma vez eu volto a afirmar o que eu afirmei: Deus não tem intimidade com qualquer um. Eu vou repetir porque isso é algo que eu quero enfatizar e eu quero que você lembre. Deus não tem intimidade com qualquer um. Davi já nos deu uma chave de que Deus tem intimidade com aqueles que temem a Ele reverentemente. Aqui Salomão nos dá outra chave. Ele está falando de intimidade com alguém que é reto, com alguém que é íntegro. Deus é íntimo dos retos. Deus é íntimo dos íntegros. E o que é isso? Em termos práticos, é quando nós somos seres integrais. Não existe duplicidade na nossa fala, não existe duplicidade no nosso entendimento. Nós não somos de palavra de falácia dobre. Nós não dizemos uma coisa para um grupo e outra coisa para um outro grupo. Nós não nos posicionamos de um jeito em um lugar e nos posicionamos de outra forma em outro lugar. Nós somos seres integrais. Nós nos submetemos a Deus integralmente, no espírito, na alma, no corpo. Nós somos retos diante do Senhor no tocante ao nosso comportamento. Efésios 1, versículo 3 e 4, diz que Deus, antes da fundação do mundo, nos elegeu nele mesmo para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis na sua presença. É exatamente a ideia de Salomão nesse provérbio, capítulo 3, provérbio 3, verso 32. É uma ideia de integridade, de ser reto.
Deus não é íntimo de qualquer um. Deus é íntimo dos íntegros. Deus é íntimo dos retos. Deus é íntimo daqueles que têm um comportamento eficaz. Deus é íntimo daqueles que têm uma postura ética na sociedade equilibrada. Deus é íntimo daqueles que demonstram em essência o que são onde estiverem. Deus não é íntimo daquele que não tem um caráter aprovado. Deus não é íntimo daquele que compra e não paga. Deus não é íntimo daquele que simplesmente diz que busca Deus, mas não busca. Deus não é íntimo daqueles que não fazem ou não obedecem às Escrituras. E o que eu estou falando, o que eu estou conversando, ensinando para você aqui hoje, não é um legalismo ferrenho. Eu não estou falando aqui de uma legalidade ou de um mérito que nós podemos ter nessa intimidade. O que eu estou dizendo é que a intimidade profunda, ela desemboca num caráter reto, íntegro. Não dá para nós dizermos que somos íntimos do Senhor e a nossa postura não muda. Deus não é íntimo de qualquer um. Esse poeta Salomão nos demonstra que essa integridade, ela se dá a partir de uma vivência com Ele. Nós não podemos simplesmente achar que o poeta bíblico é aquele que traz a sua poesia ou a sua palavra porque ele simplesmente viveu isso. Dentro do contexto de Salomão, no texto de Provérbios, a gente consegue encontrá-lo ainda no seu auge. Dentro de uma construção até louvável, a gente consegue enxergar Salomão desfrutando ainda da benevolência de Deus na sua vida, no seu reinado. O que nós aprendemos com esse poeta bíblico diante do seu proceder? A sua experiência nos ensina que a intimidade com o Senhor envolve amor reverente, obediência e integridade. O que você tem descoberto nos seus últimos dias de relacionamento íntimo com Deus? Se você tem descoberto algumas coisas, eu quero pedir que você digite aí nos comentários. O que é que Deus tem falado a você? Você não precisa necessariamente revelar quais são os segredos que Deus tem te dito, se Ele tem dito a você. Mas se você tem recebido conselhos secretos de Deus a partir da sua intimidade, coloca aí, digita, eu tenho descoberto. Se não, é momento então de você começar a rever o seu tempo de intimidade com Deus. Eu quero concluir com você essa nossa conversa, esse nosso ensino sobre os poetas bíblicos, falando um pouco mais de Salomão e de Davi. Cantares, capítulo 5, verso 16, diz o seguinte: a sua voz é a própria doçura, ele é desejável em todos os sentidos. Esse, ó mulheres de Jerusalém, é o meu amado, o meu amigo. Alguns têm interpretado o livro de Cantares como uma alegoria, num sentido figurado, como sendo a igreja essa noiva, essa mulher, e Jesus o noivo. Outros têm interpretado no sentido mais literal, como se esse livro fosse então um manual para os casais, falando mesmo de romantismo, falando de sexualidade. Independente da discussão teológica a despeito da interpretação do texto de Cantares, eu quero tomar como interpretação, naquilo que eu quero conversar com você aqui, o sentido figurado. Esse texto está nos falando sobre uma voz que é doce. É como se a voz do próprio Deus, a voz do noivo, a voz de Jesus fosse doce na nossa intimidade e muito mais. O autor aqui, Salomão, esse poeta, nos traz um detalhe que eu gosto muito. A voz é doce, ele é desejável. Está falando que o noivo aqui é desejável. Quando eu olho para a pessoa de Jesus, dentro de um contexto de intimidade, eu não consigo encontrar uma palavra tão íntima como desejável para a minha alma, desejável para a minha vida. Essas experiências dos poetas bíblicos nos ensinam que Deus é totalmente desejável, que o noivo é totalmente desejável. Significa literalmente que tudo que há no noivo é desejável. Tudo que há em Jesus, tudo que há na presença de Deus é desejável.
Por que eu disse que eu queria ainda usar Davi? O Salmo 27, verso 4. Olha o que ele diz. Um desejo eu manifestei ao Senhor, a sua realização eu buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. O salmista Davi, ele coloca um desejo. O salmista Davi coloca um anseio, e o anseio dele é: eu quero habitar todos os dias na casa do Senhor. E ele diz para quê? Porque eu quero contemplar a beleza da tua santidade. Eu quero orientação do Senhor. Eu quero, na verdade, encorajar você nessa nossa noite de intimidade com Deus, trazendo o exemplo dos poetas bíblicos de que Jesus, Ele é desejável. Jesus é desejado em tudo que há nele. Jesus, Ele é desejável porque Ele é Deus. Jesus é aquele que veio em carne, que morreu, que ressuscitou. Jesus é aquele que nos resgatou. Jesus é a personificação exata de Deus. Uau! Ele é desejável. Todo o contexto de um poeta está associado à introspecção. Aquilo que ele reflete, aquilo que ele medita. E eu quero, na verdade, encorajar você nessa semana. Não precisa necessariamente ser um poeta, mas eu quero te encorajar a viver momentos de poeta, onde a reflexão, onde a introspecção, onde a meditação faça parte da sua vida como nunca antes. Se a sua mente tem sido bombardeada por crises existenciais, se a sua mente tem sido bombardeada com notícias ruins, com insegurança, com incerteza, seja um poeta na presença de Deus. Jesus é desejável. Tenha momentos de reflexão. Se aventure a expor ou compor poesia. Se aventure a deixar fluir de você palavras vivas, rios do Espírito. Colossenses nos ensina e fala sobre cânticos espirituais. Efésios 5,18 fala também sobre cânticos espirituais. Quando você estiver na presença de Deus, deixe fluir do seu interior os cânticos espirituais, as palavras poéticas que o Espírito Santo porventura pode gerar dentro de você. Mas em nome de Jesus, não deixe o medo, não deixe a insegurança arrebatar a sua alma da presença de Jesus. Não deixe com que as notícias, não deixe com que a insegurança, não deixe com que as coisas ruins que têm acontecido na nossa nação e no mundo arrebate a sua alma da presença deleitável de Jesus. Jesus, Ele é desejável. Jesus é desejável da nossa alma. A minha alma, a sua alma, o meu espírito, o seu espírito, nosso interior deseja Jesus. Corresponda a esse anseio. Eu quero orar por você nessa hora. E eu quero pedir que esse Jesus se revele a você nessa semana. E que você tenha uma experiência muito profunda e também poética com Ele, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar a vida de cada pessoa que me assiste diante de Ti nessa hora, ó Deus. Eu oro em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo alcance o interior de cada um agora. Alcance a mente, alcance o coração, Senhor, a alma, Senhor. E faz brotar, Senhor, dentro desse ser a paixão pela Tua presença. Que haja, Senhor, momentos de reflexão diante de Ti. Que haja, Senhor, momentos de introspecção, onde o Teu Espírito fale pela Tua palavra. Senhor, que esse exemplo dos poetas bíblicos, Senhor, possam nos levar a desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor. Pai, nos ajuda a pegar essa chave do temor reverente. Nos ajuda, Deus, a entender que o amor reverente, a obediência à Tua palavra e ser íntegro diante do Senhor também são chaves para essa nossa intimidade contigo. Senhor, nos leva, Senhor, a aprender com a experiência desses poetas bíblicos que diante do seu caos, do seu sofrimento, da sua vivência, foram inspirados por Ti a escrever, Senhor, tão preciosas
Escrituras, Senhor. Ó Deus, e que em nome de Jesus o teu povo, Senhor, seja edificado, seja abençoado, seja levado a uma reflexão e, sobretudo, a uma transformação interior nesses dias, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você foi muito abençoado, impactado com essa palavra, se em algum ponto aí Deus falou contigo ou alguma pergunta surgiu, eu acredito que nós vamos ter um tempo aqui agora para isso. Coloque aí nos comentários, mande aí no grupo. Nós estamos aqui para poder servir você da melhor maneira. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e que o Espírito Santo fale ao seu coração por intermédio dessa palavra que os poetas bíblicos nos deixaram pelo Espírito Santo. Até mais. É isso aí, galera. Como o Alexandre falou, agora nós vamos bater um papo sobre tudo isso que foi pregado, falado, ministrado ao seu coração nessa noite. Estou aqui com o Neto, que tem tudo a ver aí com poesia, não que ele seja um poeta, mas a área da música está muito ligada, né? Os salmos eram Posso canções. dizer que já escrevi algumas poesias também, né, em forma de canções. É isso aí. Bom, Alexandre, Sim. eu queria fazer uma pergunta que na verdade foi a pergunta que eu provoquei o pessoal no grupo durante a tua ministração. Certo. E até tu falou isso de certa forma, mas eu queria que aprofundasse um pouco mais. Muita gente, durante uma fase, principalmente quando é novo, faz as suas poesias, faz as suas canções, expressam de forma artística vários dons, talentos, momentos de adoração ao Senhor. Uhum. E com o tempo deixam de fazer isso. O que Sim. acontece, Alexandre? Na verdade, na tua opinião, a gente perde a capacidade de se expressar intimamente, a gente vai se tornando duro. O que acontece que a gente vai deixando de lado essa vertente? Bom, Vitão, no meu caso, eu vivi aí o caminho reverso, né? Eu não vivi na minha adolescência ou na minha fase anterior essa ideia mais poética. E acabou se então desenvolvendo na minha vida de algum tempo para cá. Mas eu tenho descoberto também nas minhas conversas, né, nas experiências que a gente tem tido do dia a dia, é que o que acontece é um endurecimento do coração a partir de algumas respostas que não chegam, Vitão, na nossa intimidade com Deus. Por que eu digo isso? Porque as nossas primeiras experiências com Deus, elas geralmente nos levam a uma intensidade, a uma paixão muito grande na presença de Jesus, e a gente então desenvolve essa intimidade de tal forma que brotam então essas poesias. É porque as coisas vêm vindo da nossa paixão, da nossa alma. E a partir de algumas respostas que nós não temos da parte de Deus, ou algum nível de frustração, alguma coisa que a gente esperou muito, ou creu muito que Deus faria, que Deus tinha dito, e não acontecendo, o nosso coração começa então a se embrutecer, a se endurecer. E acredito que muito disso então se perde por causa dessa dureza, e também pela falta de maturidade. A gente acaba achando que qualquer voz que a gente ouve na nossa intimidade com Deus é a voz do próprio Deus, e assim a frustração interrompe um ciclo poético no nosso ser. Agora, outra característica das poesias da Bíblia, né, dos poetas bíblicos, é que eles não limitavam a sua poesia, a sua escrita, apenas aos bons momentos. Às vezes eram textos de verdadeira revolta com Deus, textos perguntando onde está o meu Deus. Claro que depois a resposta sempre vem de uma forma dura, firme, contundente do Senhor, mas o próprio Jó chega a um momento que ele questiona: onde está meu Deus? E isso também é um sinal de intimidade. Eu acredito, Vitão. É como eu disse, isso tem a ver com a sinceridade da nossa relação, da nossa intimidade. Mas ainda assim, a gente não consegue muitas vezes diferenciar, né, até que ponto ou qual é o limite. A gente vai entrar no ponto do temor reverente. A nossa sinceridade com Deus, ela tem um confins. Existe uma delimitação para a nossa sinceridade. A nossa sinceridade, ela nunca vai poder ser determinativa no tocante à pessoa de Deus. E eu acredito que é aí que muitos de nós nos perdemos em relação à nossa sinceridade com Deus. É quando a gente alcança um nível que infelizmente quer até meio que usurpar o trono ou
o poder de Deus como que determinando aquilo que Ele fará ou aquilo que a gente quer que Ele faça. Então, sem dúvida, esses momentos onde esses poetas, entre aspas, se colocam, né, contra Deus, ou entre aspas, mais uma vez, colocam Deus na parede, demonstra sim intimidade pela sinceridade ou por expor aquilo que vai dentro. Mas não significa que essas atitudes sempre estão corretas. E a gente não pode se esquecer de um confins, de uma delimitação entre sinceridade e imposição diante do nosso Deus, porque Ele é soberano. E aí, mais uma pergunta para provocar o Alexandre. Existe poesia em tempos de crise? Como nós estamos vivendo? Eu creio que sim, né? Parte aí da pergunta anterior, ou da formulação da pergunta anterior, muitas poesias nascem exatamente nesse momento. Então, para trazer uma resposta bem franca, eu acredito que esse é um cenário ideal para a poesia surgir. A gente não pode simplesmente romantizar demais a vida a partir da crise, ou romantizar demais um problema a partir da intimidade com Deus. Mas quer um ambiente, um cenário mais necessário, mais propício para a poesia em Deus do que a crise que nós estamos vivendo? Quer um cenário mais propício para a gente se aprofundar no desejável das nossas almas e fazer brotar do nosso interior essas poesias? Então eu creio que sim. Bom, nós temos algumas pessoas participando aqui e nós vamos ler aí a integração. Alexandre, a qualquer momento que tu queira fazer uma intervenção, ok. Uma palavra bonita, hein? Uma poesia, né? Então é um poeta esse Samuel, viu? Ok. A Adriana Moraes está dizendo assim: na ciência sempre há uma nova descoberta, e tudo muda em relação a essa nova descoberta. A palavra de Deus não muda, e sempre será a mesma em todo o tempo todo. E o que muda somos nós, em cada intimidade com o Senhor. Nós vamos mudando, sendo novo a cada dia, com uma nova descoberta. Pessoas com fome e intimidade, conforme a intimidade em que vamos experimentando em nossa alma. Certo. O Alexandre Pires disse o seguinte, que a palavra foi muito forte e que ele precisa dessa intimidade com Deus. Amém. E teve um momento que o Alexandre perguntou em que fase você está. Ele falou que nesse momento se sente no poço, mas como o Alexandre falou, esse é o momento perfeito, Alexandre, para se apegar no Senhor e buscar Amém. verdadeiramente a intimidade com Ele. Amém. Tem mais uma pessoa que falou assim, eu não sei quem está escrito que Deus é muito mais, mas diz assim, os poetas em geral enxergam beleza em tudo. Talvez esteja nos faltando isso, ver o que Deus faz nas mínimas coisas e nos encantar. E durante a palavra do Alexandre, duas frases dele que o pessoal repetiu, ou seja, foram duas frases que ficaram marcadas, foi: Deus tem intimidade com os retos e Deus não é íntimo de qualquer um. É isso mesmo, Alexandre? Foi isso que mesmo. tu falou ou alguma distorção aqui na... É isso mesmo. Quer repetir de novo para enfatizar? Deus tem intimidade com os retos e Deus não é íntimo de qualquer um. Existem critérios, é exatamente isso. Opa, vazou um áudio aí. Vamos ver mais quem está falando. É que tem muitos améns, muito glória. Eu tenho dificuldade ainda de acompanhar esses chats do YouTube, mas a gente vai aprendendo. A Cristina Almeida disse: eu quero essa intimidade contigo, ó Deus. Amém, glória a Deus, mais intimidade contigo, Deus abençoe você, pastor. E tem a Tatiana Beltrão: no meu caso foi a perda de intimidade, exatamente por falta de respostas, mas hoje eu o busco para ter novamente essa intimidade com o Pai. Amém. Mais alguma aí, né? A Tatiana também colocou, né, que ama a história de Jó. Foi a primeira história que o Alexandre compartilhou, né? Josuel, eu acredito que o tempo não pode apagar a nossa intimidade com Deus. O tempo realmente não pode apagar. O que apaga muitas vezes é o nosso distanciamento, né? O Paulo Brito aí tá mandando um abraço para todo mundo. Obrigado. E nós temos aqui uma resposta até nessa linha do que o Josuel estava falando, da Laila. O tempo não é o real responsável da perda da nossa capacidade. O convívio em sociedade exige
um movimento constante que gera produção e resultados. Tem um bom emprego, está ativo na igreja, faz parte do ministério, está namorando, casou, cadê os filhos? Nada disso é ruim, mas quando nós mesmos fazemos essas exigências, então para se tornar algo errado. E em qualquer momento nós conseguimos expressar nossa alma, se não na pausa, reflexão e meditação, a capacidade se encontra latente em nós enquanto estamos negligenciando sua prática. Entretanto, existe também a questão do endurecimento do coração diante das dificuldades da vida. E um coração endurecido não permite acesso à alma para que essa seja expressada. É isso. Palavra da Laila aqui. Acho que agora lemos todo mundo, né? Esquecemos de alguém? Acho que foi. A galera não mandou foto hoje, né? Manda aí, pessoal. Pode mandar sua foto aí. Estou checando aqui, eu acho que lemos todas as respostas. Eu acho que foram todas. Então, feito isso, Alexandre, a tua despedida, a tua saideira aí, como é que terminamos da sua parte aí? Vou pedir uma coisa então, já que eu sou o único que tô tranquilo aqui, enquanto o Alexandre relê o poema dele, para você que chegou durante... Vai me dar essa honra? Enquanto o Alexandre relê o poema dele, o Neto vai correr, vai pegar o violão e vai tocar uma canção que ele compôs. Assim a gente termina com poesia daqui, e eu fico no Batatinha quando nasce. Beleza? Então, o Alexandre vai lá, o Neto já foi pego de surpresa aqui. Cadê? Produção, ajuda o Neto, produção. Posso ler então, Vitão? Pode ler. Com a Bíblia aberta diante do autor dela, fui achado e atônito fiquei. Achou-me nos meus esconderijos internos, achou-me nos enganos que cultivei, achou-me na camuflagem dos intentos, achou-me na falsa espiritualidade que administrei, achou-me no recôndito lamacento, achou-me nos pensamentos que manipulei. O autor da Bíblia achou-me. Ele me achou e ele acha você também. Aleluia. Enquanto o Neto está vindo, temos mais duas. Se salvou, hein, Neto? Enquanto está... Não lembra a letra da tua poesia, né, Neto? Normal. Ele não lembra da dos outros, não vai lembrar da dele. Enquanto isso, nós temos mais aqui algumas participações. Aline Borges. Realmente precisamos buscar uma sabedoria que só vem de Deus para que possamos obter uma vida digna de luz. E o Isaac... Conhece o Isaac, Neto? Conheço. De vista, né? O Isaac Souza... Teve aqui essa semana no Souza's Brothers. Deus abençoe nossa comunidade, que essa intimidade esteja presente em nossas vidas. Amém.